E aí, mulher, boa tarde. Boa tarde, Eu, pessoal. não é, eu falando com a Carol, parece que eu conheço a Carol, sei lá, não sei quanto tempo. Enfim, a gente já conversou um bocadinho pelo WhatsApp. A galera tá entrando aqui, ó. Todo mundo seja muito bem-vindo, bem-vindas. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Então, Carol, o Brasil vai levar o Hexa ou não vai? Espero que sim, né? Agora eu tô achando o pessoal meio desanimado, viu? Tanto para a Copa, meio para São João. Tá faltando aí essas confraternizações. Começa Tem hoje, que eu vou dar animar uma arraiar. mais. Você tem uma arraiar também hoje pra ir, né? Tem lá em casa. Aí eu tive Pronto, que vir pro centro de inovações, porque senão ia ser muito barulho. pronto. Hoje tem arraiar, tem jogo, tem tudo. Vamos embora. Gente, primeiro, Carol, antes de apresentar, eu vou apresentar você rapidinho, para a gente já começar. Eu queria te agradecer pela sua cordialidade, pela atenção, desde que a gente começou a se falar. Agradecer ao Rafael Vital, né? Vital, é ele que está nos ajudando aí, ele, né, fez essa ponte e eu quero te agradecer a ele também. Amigo, obrigado. Você e sua família é incrível, eu amo demais vocês. E obrigado mesmo, Carol. Eu sei que esse é o primeiro bate-papo, a gente ainda vai se encontrar outras vezes, mas obrigado, viu, por tudo aí, por ter recebido a gente com tanto carinho e atenção. Eu que agradeço por esse convite. Chegou essa oportunidade, né, pelo Rafael. E vamos Aham, embora. pronto. E fico muito feliz e uma pauta muito importante, né, que você está trazendo aí, trazendo mulheres de várias áreas diferentes. E isso é muito bom, né, para a sociedade. É, a gente espera hoje contribuir com a mulherada aí, né? Com esse tema tão importante, que a gente consiga, de fato, ajudar, né? Porque a nossa intenção sempre com as lives é somar positivamente com as pessoas, né? Independente do tema, a nossa intenção sempre é essa. Então, gente, ó, quem quiser fazer perguntas, depois eu paro um tempinho aqui e vejo, tá? A galera tá entrando aqui ainda. Sintam-se à vontade, vocês estão em casa. E eu vou apresentar bem rapidinho a Carol, né? A Carol Simões. Ela é engenheira civil, pós-graduada em gestão empresarial, educação digital e mestra em economia pela UFAL. Só isso, a mulher. Enfim, então, Carol, eu queria começar, né? Geralmente a gente sempre pede que o convidado fale um pouquinho da sua trajetória profissional, um pouquinho de você, como é que você chegou na engenharia, na economia, como é que foi esse trajeto aí? Então, eu acho que é importante falar do início, né, do porquê tantas Sim. formações assim, você vai entender. Vamos lá. Logo quando eu fui escolher a minha graduação, eu fiquei em dúvida entre matemática, por causa da docência, eu fiquei em dúvida em administração, por causa da gestão, Hum. fiquei em dúvida em arquitetura, porque Meu eu gosto Deus. de projetos, e da Sim. engenharia. E aí eu fui analisando, vendo cada ponto, questão de oportunidade de trabalho, os desafios. E aí eu acabei escolhendo a engenharia civil, não me arrependo, sou apaixonada pela área. E aí, quando eu ingressei, eu acabei vendo que a engenharia consegue unir um pouco dessas áreas, né? Uma coisa era certa, tinha que ir para o lado das exatas, né? Porque tudo envolve cálculo. É. E aí fui me encantando cada vez mais com essa área, né? Então eu tive oportunidades de trabalhar em várias frentes diferentes, então já tive experiência no almoxarifado, na parte administrativa, já fiquei à frente de planejamento, orçamento, projetos, então consegui atuar em obras de diferentes portos, já fiquei em obras em hospitalar, de casa, obras verticais, que são prédios, então eu consegui aí andar por muitos pontos na área da construção civil. E aí eu acho que dá para entender um pouquinho do porquê da pós-graduação em gestão empresarial e o Sim. porquê do mestrado em economia, né? Menina, eu há muitos anos atrás eu sou formada em serviço social e eu sempre fui de humanas, mas eu não sei o que aconteceu comigo, um período da minha vida meio confuso. Eu fui fazer engenharia de produção, tu acredita? Minha irmã, não aguentei nem um semestre, eu não aguentei.
Foi Quando, mesmo. Pô, jura você, lá no SESMAC, minha amiga, quando começava cálculo 1, não sei o quê, estatística, bererê, eu falava, gente, eu vou ficar louca, eu vou enlouquecer. E eu me sentia burra, cara. Porque eu disse, meu Deus do céu, cara, é muito. Não, sério, velho, é difícil, não é fácil, não, viu? Eu acho que Tem tem que essa gostar coisa. muito. Tem que gostar muito, é isso que eu ia dizer, tem que gostar muito, porque a base é cálculos, né? E bicho é difícil, viu? É difícil, sim. E aí, sabe que eu fico mais feliz ainda quando eu encontro mulheres em espaço, sabe? Assim, Também. por exemplo, da sala eu lembro que tinha, sei lá, 3 meninas, o resto era homem, Isso. né? Isso. E eu acho Isso. importante demais, né? E é importante no nível geral mesmo, assim, de forma eu falo para a sociedade, a mulher está começando, né? A gente está nessa trajetória, né? De alcançar esses locais. É como a gente falou na live passada com a professora sobre mulher na ciência. E eu falei para você, só Carol, eu quero muito, daqui a um tempo, quando alguém falar assim, mulher na ciência, que a gente consiga associar isso a mulher, às mulheres, entende? Eu quero que na engenharia, nesses lugares, né, que majoritariamente é masculino, que a gente também consiga relacionar e lembrar e visualizar as mulheres nesses espaços, né? E aí, pegando esse gancho, né, dessa questão desses espaços, eu queria que você contasse aí como é que foi essa trajetória nesse sentido, assim, sabe? De ter um espaço muito masculino, os desafios que você enfrentou, né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir o público, porque eu sei que tem mulheres aqui que estão atuando nessas áreas que são majoritariamente, né, ocupadas por homens, e as mulheres que também estão na graduação, porque eu sei, Carol, que fica tipo assim, cara, eu não vou fazer esse curso porque é muito homem, é muito difícil, sabe? Eu queria que você contasse até para a gente poder incentivar também essas mulheres que querem entrar na graduação, né? E ficam meio com o pé atrás, com medo mesmo de enfrentar Uhum. todas as questões. Ó, primeiro, ser realista. A gente já sabe que na nossa área, a grande maioria é por homens, né? Quando a gente vai na construção civil, especificadamente, é só homem. Então, é ser realista. É isso. Você vai trabalhar com homens, você vai se relacionar com homens. Então, quando a gente entra nesse mercado de trabalho, a gente já precisa mudar a nossa postura. A forma de falar, de se posicionar, a forma de vestir. Então, isso tudo influencia para a gente conseguir trabalhar bem e se relacionar bem nesse mercado de trabalho. Outra coisa é que eu queria trazer aqui um desafio que você perguntou foi, eu acho que o primeiro que eu tive foi logo no comecinho da graduação, que a gente tá toda animada lá para arrumar estágio. E como a minha família toda é da área da saúde, eu não sei porquê, fui para a área de exatas, eu sou a única, é, saí distribuindo o currículo, não tinha aquela indicação, né, para poder entrar. E aí, uma construtora me chamou, aí fez, ó, você pode estar vindo aqui estagiar, mas a gente não vai assinar o vínculo com a construtora, porque vai ter que pagar seguro, e aí o seguro é muito alto, mas você pode ficar vindo. Eu não tinha referência, assim, não tinha quem consultar, não tinha como comparar. Aí eu fiz, não, vamos. E fiquei indo lá, conhecendo um pouquinho da obra. E como eu havia distribuído muitos currículos, outra construtora acabou me chamando, pouco tempo depois. E aí eu fui para essa outra construtora. E lá eles fizeram tudo certinho, né? Eles fizeram vínculo com a faculdade. E aí teve um momento do onboarding que eles falaram, né, como a gente deveria se comportar, como deveria se vestir naquele meio laboral. E aí no final, o engraçado foi que eles deram a pólice do seguro. E aí, conversando ali com o RH, aí eu comentei, né? Eu falei, que massa, ter seguro. Ela falou assim, mas é normal a gente dar seguro, principalmente que a gente trabalha na área de risco, né? Aí Uhum. eu falei, porque eu tive uma experiência assim. Aí eu contei. Aí o pessoal lá do RH disse, Carol, é muito comum que isso aconteça, porque eles fazem isso
para não precisar contratar mulheres na área. Então, acho que esse foi o primeiro baque que eu tive na área, né? Porque foi uma barreira silenciosa que eu demorei um pouco para poder processar, sabe? Eu acho que precisei da outra pessoa com mais vivência falar, ó, isso é um tipo de preconceito que a gente vai viver. A gente acaba esperando, infelizmente, mas eu vejo que hoje o cenário está mudando muito. A gente já vê mais mulheres na sala de aula, mais mulheres à frente dessas áreas, engenharias em geral. Hoje eu atuo na docência e eu fico extremamente feliz quando eu entro numa sala e encontro mulheres. Então, eu incentivo muito. Eu digo, meninas, vocês precisam ir até o final, tá? Para representar a gente. Então, eu fico incentivando mesmo, porque realmente precisa. E é muito engraçado, como eu entro em sala de aula de vários cursos, assim, às vezes eu estou na turma de pedreiro, aí eles abrem a porta e fazem, oxi, não é aqui não, e sai. Eles ficam esperando o homem, e é muito engraçado, porque é bom quando eu entro numa turma logo no início, porque já quebra esse paradigma. Então eles vão vendo que realmente mulheres estão presentes na construção civil, que é tranquilo ter uma engenheira mulher, porque às vezes tem uns que vê mulher e já diz, meu Deus, vai tocar o terror aqui, né? Porque a gente tem a fama de ser muito bruta, né? Porque algumas pessoas, elas acabam tratando, né, de forma diferente, meio rude, para ganhar um posicionamento, né, no mercado de trabalho, mas existem outras formas de se contornar isso sem estar impondo, né? Então, a gente quebrar esse paradigma logo no início é bem interessante, eu gosto muito, assim. Bem difícil. E geralmente, Carol, nos cursos, quando tem, tipo, 3 meninas, termina uma. Geralmente é assim, né? Era assim, nós também faz muito tempo que eu fiz essa loucura da minha vida. Tipo assim, loucura eu digo porque eu não me identifico, sabe? Não me identifico. Eu sou totalmente humana e, enfim, não me identifiquei mesmo. Sobrevivia no ensino médio a cálculo a físico, né? Eu nunca gostei. Então aí é uma questão de identidade. Mas assim, geralmente tem 3, termina uma. Né? Conclui o curso, uma. Aí você falou, e eu queria que você falasse agora a questão por outro viés, por exemplo, esse desafio que você teve. Na questão de disparidade salarial, ainda existe, é muito forte ainda, existe tipo assim, real mesmo, cara, tipo, ganha menos. Existe, mas não só na nossa área, né? A gente consegue ver isso em várias áreas. Existe porque eles acham que às vezes o homem passa mais seriedade, né, em alguns posicionamentos. Então, para a gente ter outras oportunidades de crescimento, a gente precisa estar se validando o tempo todo, mostrando que a gente é capaz, que tem aquela capacidade. Mas muitas das vezes não é reconhecido, né? Então acaba colocando um homem mesmo. Só que hoje, quando eu digo que está mudando, tem muita coisa que está no nosso favor. Então, por exemplo, existem leis, né, que incentivam ter mulheres, uma porcentagem de mulheres no mercado de trabalho, pessoas com PCDs, então está tendo essa diversidade, essa inclusão. Temos hoje também editais, programas que pedem que no grupo tenha pelo menos uma mulher que ganhe uma pontuação a mais, então isso é um incentivo, sabe? Temos também hoje que eu levanto muito essa bandeira, que é a questão do ESG, né, que incentiva fortemente a igualdade salarial, mulheres no mercado de trabalho, mulheres no posicionamento de liderança. Isso é um dos pilares, né? Pilar. Então, eu acho que está vindo uma crescente muito boa e eu acho que tende a gente se destacar cada vez mais. Uhum. E essa questão aí de você, por exemplo, se validar o tempo todo, Carol. Eu até falo pra você, né? Eu já tive alguns relatos e, tipo assim, isso é cansativo, né? É cansativo, é exaustivo, porque você o tempo todo tem que ficar.
provando que você pode, que você tem capacidade para estar ali. Isso é cansativo demais. E aí, na questão das lideranças, por exemplo, nos setores aí que a gente tem esse viés mais masculino, a presença da liderança ainda é masculina, né? Também já tem mudado Sim, alguma coisa? Já tem mudado um pouquinho? Ou ainda não? A gente não chegou é lá? raro, é É raro a raro. gente ver. Por exemplo, você pode encontrar mulheres engenheiras, mas sempre tem alguém acima dela que é um homem. Sempre Entendi. vai ter alguém acima dela que é um homem. Ela pode exercer um cargo de liderança, né, de tocar uma obra, por exemplo. Ela vai estar ali como líder, já. Mas acima dela sempre vai ter um homem que vai estar validando a execução dela independente. Então, mas já é alguma coisa, sabe? Porque quando eu trago a fala da mulher engenheira, poucos ainda reconhecem, sabe? Assim, o nosso papel. E a questão da validação, trazendo outro episódio assim de experiência, eu lembro que teve uma obra aí, me chamou, foi um pedreiro e um servente. Eles estavam fazendo a aplicação de revestimento cerâmico em Pilates. E aí, eles já haviam feito várias aplicações. E estava sendo feito corretamente. E aí, eles chegaram para mim e falaram: Ó, essa forma de aplicar está correta? Eu disse, tá. Ele disse, mas por que tem que aplicar a argamassa desse jeito? Só para saber se A você pergunta, sabia. então, a pergunta não é uma pergunta ruim, é uma pergunta tranquila, mas a gente via que ali não era para realmente uma pergunta genuína, era para testar se eu tinha aquele Testar conhecimento você. técnico. E aí que vem a forma de saber contornar essa situação. Não precisa ser grosseiro ou querer impor porque o cara estava testando você, por exemplo. É você explicar o porquê ele estava fazendo correto e se ele não fizer dessa forma, pode acarretar isso, isso, isso e isso. Você trazer o seu posicionamento técnico. Então, eu acho que você ter esse domínio técnico, você acaba gerando confiança com a sua equipe e, consequentemente, vai trazendo seu posicionamento, você conquistando a equipe mesmo, assim, de forma orgânica, né? Sem ter que impor, sem ter que punir. É você mostrar o seu domínio. Só que, realmente, a gente precisa estar ali, sempre mostrando que a gente é capaz de fazer o mesmo papel que o homem, por exemplo, ele faz, sabe? Acontece. É um saco isso ainda. Eu espero que a gente, já, como a gente falou no início, a gente está no caminho, né? Ser mulher, Carol, não é fácil em aspecto nenhum. A gente sabe disso, né? Não é. A Uhum. verdade é essa. E eu queria que você tocasse num assunto, não sei se você tem algum relato de alguém, de companheiro de trabalho, porque hoje em dia tem uma outra vertente, tem uma outra situação que é muito delicada, que é a questão de assédios, né? Assim, a questão de assédio, enfim, a violência propriamente dita, né? Às vezes psicológica, o assédio, né? Enfim, em todas as suas formas. Você chegou a passar por isso? Conhece alguém que já passou por isso nessa área, assim, nas suas áreas, né, de atuação? Você tem alguma coisa para falar Ó, sobre isso? graças a Deus comigo não aconteceu nada, né? Porque eu sempre tive muito cuidado com a questão da postura e da minha vestimenta no ambiente de trabalho. Tanto é que quando teve esse onboarding, estava entrando eu e outra menina para estagiar, por exemplo. E aí eles batiam muito na tecla de, ó, cuidado como você se veste, vocês não estão ali num ambiente só de homens, né? Então a gente ficar sempre atenta. E vai usar uma blusa branca, por exemplo, cuidado com a transparência. Agora, em período de chuva, se chover na roupa branca, fica transparente. Então, ter um cuidado a mais com isso. E aí eu lembro que, né, a outra menina não tomou esses devidos cuidados, teve uma chuva, e aí ficou tudo transparente, e aí a construtora tomou a medida de tirar. Demitir? Foi. Porque precisa seguir um padrão.
é um ambiente vulnerável. Então, você vai estar dando margem para olhares, para comentários, e isso tudo envolve a imagem da empresa também, né? Então, a gente precisa se policiar. Acho que o mais próximo que eu tive de alguma situação pontual foi essa. Mas comigo nunca aconteceu, né? Eu sempre tratei muito bem, de forma bem respeitosa, mas também não dá liberdade demais. Eu digo muito quando eu estou instruindo, né, as mulheres para o mercado de trabalho, não mostro os dentes, né? Questão de não sorrir muito, porque eles se confundem a simpatia demais. Não é porque se trata com a educação que você está dando liberdade, né? Então a gente precisa saber limpiar ali, né? Mas graças a Deus comigo nunca aconteceu nada muito. É interessante quando você fala isso, Carol, porque eu acho que vale da gente falar, isso sempre vai falar mais, né, sobre, eu digo, os homens, obviamente que não são todos, né, mas a maioria, assim, uma boa parte, porque, tipo assim, vê só, eu entendo que as mulheres, elas têm que ter bom senso, o bom senso em tudo, na sua área profissional, aí eu tô saindo, né? Mas nunca, eu acho que deve ficar bem claro aqui, pessoal, que nunca a roupa da mulher, independente de qualquer coisa, ela vai ser, ela é um convite para um assédio, ela é um convite para uma violência. Eu acho que isso diz muito a respeito da sociedade, né, desses homens, do que propriamente das mulheres. Porque imagine, né? Tipo assim, óbvio, a gente está falando aqui de um ambiente profissional. É isso que eu falei, a gente tem que ter um bom senso. Existem exigências, padrões a serem exigidos, né? Ok. Mas, no geral, imagine, né? A mulher tem que se moldar o tempo inteiro, porque senão, ó, a gente não pode ser simpática. Eu acho que toda mulher passa por isso. Mesmo que não seja no âmbito profissional, mas toda mulher já passou por isso, né? Foi muito simpática, o cara foi lá no seu Instagram, sei lá, e deu uma cantada, porque que viagem é essa, meu irmão? Que loucura é essa, né? Porque, tipo, não tem liberdade, eu fui educada. Então, ó, a sociedade, né, que a gente tem hoje, cara. Olha os homens que a gente tem na sociedade. E os homens, por favor, quem não se encaixar, não se sintam ofendidos. Eu tô falando para esses caras aí específicos, entende? Então, né, acho que nunca vai ser uma justificativa e nunca vai ser aceitável, né? A justificativa de que a mulher sofreu um assédio porque ela estava com a roupa transparente, sei lá, enfim. Eu tô falando do meu posicionamento, do meu entendimento, sabe? Eu acho que não justifica, não justifica. O bom senso, ele vai ser usado sempre, ele é bem-vindo, mas justificar, né? E a gente tem que estar nessa, né, o tempo todo, já não é fácil ser mulher, ainda tem que estar se encaixando, tendo paciência com esses cidadãos, né, que confundem as coisas. É. Né? Acontece, eu acho que toda mulher já teve essa experiência, né? Já ser educada e cara, que triste, né? Eu acho isso triste, porque é uma sociedade que você ser confundida e ser educada é confundido com você dar em cima, é uma pena. Espero que mude, né, Carol? Espero que mude. Deixa eu ver o que a gente estava falando. Eu estou seguindo minha colinha aqui, tá? É porque o tema, galera, mercado feminino, mercado de trabalho feminino é muito amplo, né? E a gente tem uma horinha, né? A gente tem que dar uma filtrada realmente, porque tem tanta coisa que se pode falar, né, aqui. Aí a gente e eu falo muito, viu? E eu falo muito. Eu adoro. Adoro. Lives que a galera fala que as pessoas falam muito. Em relação à graduação, aos cursos, Carol, você está percebendo um aumento de adesão das meninas nessas áreas? Ou você não, tipo, já dá para perceber isso também? Já. Eu tive uma turma de pedreiro que tinha 3 meninas. E olhe que elas faziam a execução melhor do que muitos, tá? Muitos homens aí. Tá vendo então, aí? isso era muito bom. Na turma também de edificações, a gente sempre está tendo uma presença de mulheres, então isso é muito bom. A gente vê também salas de aula de graduação de engenharia civil, com muitas mulheres também, que antigamente era só homem, né? Hoje a gente consegue ver.
A turma que eu me formei, todas as mulheres que entraram, todas se formaram, e não eram poucas, tá? Nós tínhamos muitas mulheres na turma. Ai, que bom, E velho. eu Fico acho feliz. que é uma crescente aí, tem Ai, que muito bom. para crescer. A gente falando agora disso, como é? Vamos lá, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da construção da confiança dessas mulheres que estão, né, nesses setores que a gente está falando, cortando esse viés masculino aí, né? É, quando a gente fala, que a gente já sabe tudo isso que você falou, né, das narrativas aí, do assédio, de ter que, sabe, que ter que se autoafirmar o tempo todo. Vamos lá, o que é que você diria para a mulher que já está nesses ambientes e para aquelas que pretendem entrar? Eu falo na construção da confiança mesmo, sabe? Da confiança, você, como profissional, saber quem você é como profissional. Como é que você diria que essas mulheres, qual caminho, como construir melhor essa confiança, sabe? Assim, tanto as que querem entrar, como as que já estão nos ambientes aí profissionais. Eu acho que primeiro precisa ter uma análise de realmente você saber o que você quer, se você se vê naquele ambiente. Então, aquela análise que eu falei para você de ver as oportunidades, ver os desafios, você já tem que entrar ciente que não vai ser fácil. Então, esse é o primeiro posicionamento que você precisa ter. Outra coisa, insegurança vai existir, aquele medo, né, das dificuldades, de não ser aceita por ser mulher. E aí eu costumo dizer assim, vai com medo mesmo. Não, a gente já tem. E aí a gente não baixar a cabeça. Aí a gente saber do nosso potencial. Porque muitas vezes a gente escuta muita coisa e acaba absorvendo. E aí por isso que eu digo, estudem. Acho que o conhecimento técnico e o estudo é o que traz a segurança para a gente conseguir se posicionar, se a gente abrir portas no mercado de trabalho. Eu costumo dizer muito que podem tirar tudo que a gente tem, menos o nosso estudo, menos o nosso conhecimento. É que a gente consegue correr atrás e abrir, às vezes, uma brechinha que está ali na porta, a gente consegue abrir. Então, não baixar a cabeça, minha dica é não abaixa a cabeça. Tenha certeza do que você quer, vá-se embora, estude. Que aí as oportunidades aparecem. Porque se for esperar só de indicação, acho que nem todo mundo tem, né, essa oportunidade de ter indicação pro resto da vida. Foi uma coisa que eu não tive, foi indicação, né? Como minha família não é dessa área, eu tive que correr atrás de tudo. Né? Então eu sei o quão difícil é. Eu acho que assim, se nas outras áreas, vamos lá, a saúde, por exemplo, hoje, a saúde é um dos setores que mais absorve mulheres, né? Vamos lá, a saúde hoje tem muita mulher na área da saúde. E na área da saúde, a gente já precisa se atualizar, estudar bastante. Eu acho que para as mulheres que vão optar, né, que vão optar e que já estão nessa área, eu acho que o desafio é ainda maior, Carol. Justamente por conta desse contexto, sabe? A atualização, estudar sempre, né? Porque, tipo, todo dia aparece um artigo aí novo, alguma coisa que muda, é uma lei, sabe? Enfim. Então, eu acho que é isso que você falou. Se as mulheres que estão aqui, que já estão, né, ou querem ingressar nessas áreas aí, eu acho que é isso. É realmente ter ciência de que, cara, vai ter que estudar bem mais, infelizmente, assim, infelizmente no sentido de ter que provar, como a gente já falou aqui, né? Ter que ficar falando, se autoafirmando. Acho que o desafio é bem maior, na verdade, né? Isso. É bem maior, né? Não tem como negar. Agora, vamos lá. Em relação ao mercado de trabalho no sentido de vagas, o que é que você acha hoje do mercado assim, em Maceió, Brasil? Tipo, nas suas áreas, né? Tipo assim, economia, gestão empresarial, né? Educação digital, a área da construção civil. Nessas áreas que você tem vivência, Carol, pode ser que tenha alguém aqui ou alguém que vá assistir e que queira saber como é que é a questão das vagas, como é que o mercado tem absorvido aí, como é que está isso? A construção civil, ela é o reflexo de tudo assim que acontece. Então, ela
tem uma crescente e depois acontece alguma situação política ou econômica e ela cai, e aí fica sempre nessa oscilação. Então, vai ter momentos que a construção civil vai estar no boom, contratando muita gente, e vai ter momentos que não vai estar absorvendo tanto. Digo não só para mulheres, mas como geral. Mercado para servente, pedreiro, mestre de obra, engenheiro. Então, vai depender muito do momento que ele está ali, né? Então, a procura, o problema é que as pessoas esperam estar no boom, né? No auge para procurar aquela profissão. Né? Só que ela oscila muito, né? Então, se você se preparar enquanto ela estiver na baixa, você, quando se formar vai estar ali no boom e aí você vai surfar na onda, né? Não sei se tem muito disso. A questão da economia, ela está vindo numa pegada muito forte agora. Né? O pessoal começou a se atentar mais, principalmente nessa parte de investimentos. E abriu aí várias fintechs que facilitam a gente ter mais curiosidade em relação a dinheiro, né? Cuidar mais do dinheiro. Então, acho que a área da economia hoje está bem forte. É o pessoal que gosta aí dessa área. Uma área muito boa, sou suspeito para falar. Mas na economia a gente consegue trabalhar com um leque muito amplo. Então, por exemplo, o foco do meu mestrado na economia foi voltado para a indústria. Então, você consegue trabalhar em várias áreas, em várias frentes. Fala pra gente, Carol, rapidinho. Fala pra gente aí, rapidinho, só para você pegar um gancho. Na economia, por exemplo, quais setores até uma dúvida pessoal mesmo, quais setores que a mulher, qualquer pessoa pode trabalhar, atuar, quando você é formada em economia, assim? Mas, Ilane, você acredita que na economia eu não senti essa diferença de homem e mulher? Não senti. Acredito. Eu senti muito equilibrado. Até na minha sala de aula do mestrado tinha mulheres, e muito boas, inclusive, maravilhosas. E aí o mercado eu vi que ele é amplo. Tanto é que se você olhar os posicionamentos de empresas voltadas para a economia, de investidores e tal, sempre tem mulheres. E eles fazem questão de mostrar as mulheres, até nas propagandas, nas chamadas. Então, eles incentivam muito esse posicionamento da mulher. Na economia é uma área que eu não senti, sabia, preconceito, né? Eu senti a inclusão. Inclusão, massa. E tipo assim, cara, por exemplo, hoje eu me formo em economia. Hoje eu estou formada, terminei o curso. Quais são as áreas que eu posso trabalhar? Assim, onde eu posso trabalhar? Formada em economia. As pessoas normalmente pensam logo em banco, né? Porque realmente tem tudo a ver. Nós temos os bancos privados, tem os concursos. Na parte de empresas também, parte estratégica, um economista pode entrar, principalmente nas tomadas de decisões, porque eles vão ficar à frente dos indicadores. Então, a gente precisa de uma pessoa racional para tomar decisões. A gente não pode ser emocional de jeito nenhum, principalmente quando a gente lida com dinheiro. Então, a nossa parte estratégica precisa ser analítica. E dá para ir para essa parte de gestão empresarial. Então, quando a gente vai para a parte de gestão empresarial, aí você abre um leque gigantesco que dá para ir. Você pode ir para a indústria, você pode ir para a parte educacional de uma empresa. Gente, desculpa, né? Passa um carro de som aqui do lado. E aí eu tô no centro de iluminação. Não, viu? Ô, Carol, fala aí um pouquinho da gestão empresarial, assim, as áreas, sub-áreas de atuação, no geral. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, quando a gente está na parte da gestão, a gente precisa olhar o macro, né? Quando eu falo a empresa como um todo. Primeiro, entender como ela funciona, qual é o posicionamento da marca, quais são os objetivos que ela quer chegar.
E aí a gente vai traçando metas, né? E aí vai vendo quais são os setores que têm influência. Se a gente for para uma indústria, a gente vai olhar para o setor de produção, para o setor de vendas, a gente vai analisar os stakeholders, como é que está todo a empresa como um todo. E aí isso a gente vai captando informações, dados, gerando os indicadores e vai vendo onde é que está o déficit, qual é o ponto forte daquela empresa para tomar as decisões. E aí a gente vai analisando isso, assim, de forma genérica, né? Como decidir, né? Onde investir. Porque, por exemplo, a gente vê que as empresas elas tentam economizar o máximo possível. Né? Só que em alguns momentos ela vai precisar investir, ela vai precisar investir em capital humano, que é a questão da mão de obra, ela vai precisar investir em maquinários para aumentar a sua produtividade. Então, a tomada de decisão ela precisa ser de forma analítica, ela precisa ser racional. Né? Então, a gente trabalha com indicadores. Né? Entendi. E eu estou curiosa para tu falar um pouquinho sobre a educação digital. Então, eu atuo na docência, e aí, que era o motivo de eu querer ter feito matemática, né? Eu sempre achei linda essa área de ensinar. E aí, eu tive a oportunidade, do lugar que eu trabalho, de fazer essa pós-graduação em educação digital, que a minha atuação hoje é voltada para cursos profissionalizantes. E o lugar onde eu trabalho é fortemente tecnológico, né? Então, eles querem que a gente sempre esteja se atualizando nessa questão de educação digital. Então, lá a gente aprende ferramentas, métodos de ensino, e aí a gente aplica isso no dia a dia na sala de aula. É que, quando veio a pandemia, a gente precisou se reinventar, né? E não estávamos preparados para isso. Então, abriu vários olhares diferentes, né? Então, a tecnologia aumentou, teve um avanço tecnológico muito forte, né? Então, a gente precisou acompanhar isso. E a educação não foi diferente. Né? Então, precisamos e tivemos que migrar para o Meeting, né? E outras plataformas aí, para que o ensino não parasse, né? Entendi. Você que sim. Entendi. Quando vinha na minha cabeça assim, educação digital, eu achava que era, por exemplo, para pessoas que querem ter empresas e trabalhar na internet. Na minha cabeça, quando eu ouvi a primeira vez educação digital, eu achava que era para isso, tipo assim, para você aprender as ferramentas, para você trabalhar, porque hoje o mundo é isso aqui, né? É Instagram, é YouTube, é tudo muito digital. Eu achei que era isso, acredito. Porque é bom, né? Isso que a gente está aprendendo o tempo todo. Tipo, eu achei que era isso, sim, olhando. Não pesquisei, na verdade, mas ouvindo, eu digo, sabe o que é isso? Mas eu vi que não é. Entendi. É um pouquinho diferente. Entendi. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Pessoal, por que vocês estão tímidos agora, hein? A galera perguntava mais antes. Todo mundo meio tímido. Peraí. Ó, não, ainda não. Perguntem, pode perguntar. Aproveita a Carol aqui, essa horinha dela rara. Foi difícil, não foi, Evelane? A gente encontrar uma data e um horário. Foi babado, Foi mesmo. difícil. Foi. Mas graças a Deus estamos aqui para ajudar, inspirar vocês, mulheres, enfim. Agora vamos falar um pouquinho da questão das empresas e da sociedade. A gente falou que em todo esse contexto, né, de alta formação, de dificuldades, de desafios das mulheres, independentemente das áreas, o que é que você acha das empresas e da sociedade, Carol? Eu falo em relação à inclusão, à diversidade. Como é que você consegue enxergar isso, gente? A sociedade, ela está, de fato, preparada para esse momento, para essas inclusões? Sabe? Eu falo em todos os setores agora. Tanto as empresas como a sociedade. Qual é a sua análise sobre isso? Então, eu acho que
muitos movimentos que acontecem nas empresas são incentivados por leis. Então, por exemplo, a gente tem a lei do PCD. Então, se a empresa não seguir aquela lei, ela vai ser penalizada de alguma forma. Então, acaba incentivando, estimulando aquela empresa a contratar pessoas com cotas, por exemplo. Então, eu acho que muitas empresas utilizam, na verdade, essas leis, elas estimulam a inclusão. Então, isso é muito bom, porque antigamente existia realmente o preconceito. Antigamente, eu digo antigamente, o pessoal, né, já vai pegar a minha idade, eu digo que eu tenho alma de idosa. 20 e poucos anos só. Mas, antigamente, as pessoas tinham medo de colocar a imagem no currículo, a foto, porque às vezes sabiam que pelo tom da pele ia ser difícil de entrar no mercado de trabalho, pelo cabelo ser cacheado. Tinham pessoas que na entrevista perguntavam a religião. Então, isso tudo foi mudando. A nossa sociedade foi mudando. Então, muita coisa veio para beneficiar a gente aí. Então, uma coisa que eu falo muito é do ESG, que eu acho que quem convive comigo sabe que eu sou a Carol do ESG, o pessoal me chama assim. Porque ele trabalha com 3 pilares dentro da empresa. A parte ambiental, que são as práticas sustentáveis. A parte social, que cuida de comunidades, incentiva a parte mais carente, né? Assim, procurar dar emprego às comunidades mais próximas, a fazer ações sociais. E a parte de governança, que é justamente cuidar do bem-estar do colaborador, trazer desenvolvimento para ele, colocar mulheres no mercado de trabalho, na liderança. Então, isso tudo tem incentivado essas empresas, independente do porte delas. A gente vê o SG fortemente em grandes empresas, mas a gente vê esse cenário sendo mudado. Aqui no Brasil é um pouco mais lento, né? Então, a gente parte para o Nordeste, aí que é mais lento ainda. Mas a gente já consegue ver. Eu lembro que algumas pessoas relatavam, quando ia fazer entrevista de emprego, que elas perguntavam assim: você trabalha bem sob pressão? Era uma pergunta normal. Eu alcancei isso. Eu alcancei essa época. E hoje eu sou novinha. Não, eu alcancei essa época. Juro a você. Numa entrevista e foi em grupo. Não acredita nisso? Não vou nem dizer o nome para não ser processado, que é advogado da casa. Mas, cara, juro, Carol, em grupo, era tipo, você passava pela entrevista em grupo, e se você se destacasse, você ia para finalmente lá com o entrevistador, o gerente, né? Eu já ouvi isso pra mim. É comum. Teve uma pessoa que ela ficava responsável por fazer as entrevistas. E um dos critérios era: se tivesse uma determinada religião, não podia ser contratado. Se tivesse uma religião específica, não podia ser contratado. Então, era esse tipo, né, que a gente encontrava de abordagem, esse tipo de abordagem que a gente encontrava antigamente, né, para ser inserido no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, as pessoas tinham medo de colocar algumas informações, de colocar uma foto especulada ali, para não ser descartado na entrevista. Até a idade, tá? Tem pessoas que não colocavam as idades, porque ou é novo demais, e ele já tem experiência no mercado de trabalho, ou era velho demais, né? E não ia acompanhar o ritmo da empresa. A questão de filhos, né? Sim, você tem mulher. Pretende engravidar? Até hoje, tá? Perguntam isso. Até hoje. Tem filhos quantos anos? Porque sabe, mais novinho, fica doente, tá? Exige mais de você. Isso. Ainda existe isso. Caraca. Tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá. Tem elogios pra Carol, que ela manda tudo. A Carol, aqui é Malafaia, falou que você fala muito bem, que eu sou fã.
Aí, Minha amiga. ó, o Mato colocou aqui, ó. Tem existido um certo debate sobre misoginia. Tem uma divergência até que ponto uma cobrança ou um comentário pode ser considerado misógino. Como você enxerga sobre o assunto? Tipo assim, ele quer saber o que, é que você acha, tipo, como se um comentário, até que ponto ele não é misógino, pronto. Assim, passou dali, é misógino. Olha, eu acho que depende muito. Depende muito da pessoa que fala, o tom que a pessoa fala e como ela se comporta no ambiente de trabalho. Eu acho que tem variáveis aí que a gente consegue analisar, quando é ou não. É porque realmente tem muita coisa que são faladas de forma sutis que a gente não percebe, passa despercebido. Sim. Mas a gente precisa também ter esse filtro, senão a gente vai viver ali tenso com tudo o tempo todo. E às vezes a gente vai ficar absorvendo e não vai conseguir viver. Mas se acontecer alguma coisa, se posicione. Tem que se posicionar. Mas também precisa analisar todos os cenários para você realmente saber se foi ou não. Né? Tem que ter um certo cuidado. E a gente também se policiar, né, minha gente? Como a gente aborda as pessoas, a forma que a gente brinca, o que a gente fala. Mas não foi com maldade, não foi a intenção. Mas a gente precisa ter esse cuidado. Né? Precisamos ter esse cuidado. Então, eu acho que tem que analisar muito o cenário. Eu não gosto de estar colocando padrões. Depende do contexto, né? Da fala. Às vezes é como você falou mesmo, vem muito sutil, mas querendo realmente, né, de fato ser. Eu acho que geralmente é muito isso mesmo, né? Tem muita essa sutilidade, mas que o fundo carrega justamente, infelizmente, né, a misoginia. Eu acredito que aconteça muito, infelizmente. Quando eu estava falando sobre a questão da sociedade das empresas, que as leis, né, o que tudo impulsiona as empresas, no meu tempo aí de carreira profissional, eu acredito que é meio que assim, sabe, Carol? A sociedade, ela só vai se for assim. Tipo assim, as empresas, não existe um incentivo, assim, não, são poucas. Salve-se algumas, pouquíssimas empresas, que, tipo assim, de forma consciente e sem ser coibida por lei, ela tem essa consciência de que as mulheres precisam do seu espaço profissional, né? Os negros, né? Os LGBT, enfim, falando de inclusão. Então, eu acho que, se não for isso, de outra forma não funciona. Inclusive, né? Eu sei, até todo mundo sabe disso, que muitos ainda mesmo com lei, né? Ainda fraudam isso, né? Tipo assim, espera a bomba estourar, tipo assim, não vou fazer. Isso na questão de contratações, de inclusão, a questão ambiental, por exemplo. Só que agora estão exigindo comprovações. Você precisa comprovar. Então, vão trazendo um pouquinho lá para a economia, você falou da prática ambiental aí. Existem, muitas pessoas não sabem, mas independente do porte de empresa, você consegue participar de alguns programas, né, dos bancos, e conseguir créditos com juros mais baixos, porque eles incentivam essa prática ambiental. Só que você precisa comprovar. Você precisa comprovar que faz aquela prática ambiental. Dependendo do programa que você for participar, você precisa comprovar que tem um quantitativo de mulheres, você precisa comprovar que tem um quantitativo de cotas. A gente consegue ver hoje em edital que eles precisam colocar cotas para pretos, para pardos, para indígenas, para PCDs, né? E isso, então, é isso que vai fazer com que todas as empresas realmente coloquem em prática essa diversidade, né? Porque se for por conta própria, não vai não. Não funciona não, E eu acho que o problema, assim, em todos os setores do Brasil, sabe, Carol? Estava conversando mais cedo com o meu irmão, falei, cara, o problema do Brasil é o brasileiro, às vezes.
Sério, velho, porque o pau tá torando, como diz, que a galera tá fazendo meme. Né? Tem o seu lado positivo, mas eu fico, cara, pelo amor de Deus, velho, é sério. Enfim, acho que a gente ainda tem muito, tanto quanto sociedade, quanto empresas, a gente tem muito o que avançar. Sabe por quê, Carol? Porque, infelizmente, o problema do Brasil em vários setores é fiscalização. Sim, sim. Fiscalização. A gente não tem fiscalização suficiente para que a coisa funcione como tem que funcionar. Infelizmente, a galera sempre vai arrumar um jeito de burlar a lei. Sempre. Porque tem um Sim. cara que é não sei da onde, que é influencer de quê, que é um chegado, que aí, ó, bota o paninho, abafa, que nem cuscuz. Entendeu? Então, Tem assim, que incentivar na fiscalização, de modo geral, cara, não vai não. de tudo. É, É. entendeu? Eles sempre Olha vão um, de um jeito. olha um mercado aí, mercado para crescer, pessoas serem contratadas. Porque ele investe nisso, né? Tanta gente diz aí que não tem oportunidade de emprego, porque Pois não é. investe nisso, né? É. Enfim, a gente vê outra coisa, já que não é a temática, mas, por exemplo, Bolsa Família é uma questão, é um grande problema, eu acho, no nosso Brasil, né? Não é o caso aqui, mas enfim. Por quê? Porque não tem fiscalização, né? Entre outras esferas da gente como sociedade. É muito negociado, como diz meu irmão. A gente tem que melhorar e muito, e muito, e muito. Mas dentro da temática, eu acho que nós estamos, quanto mulheres, nesse caminho. Há muito que se avançar, há muito que se crescer, mas a gente está bem comparando, né, Carol? Há décadas atrás, a gente não pode ignorar, né, o avanço, as conquistas, por exemplo, as leis, né, os programas, como a gente falou na live passada, que incentivam aí a maternidade das mulheres que têm filho, né? Hoje já tem essa mudança aí. Então é isso, existe um avanço, claro que precisa muito, tem muito caminho para percorrer, mas estamos chegando lá, né? Estamos no caminho, vamos dizer assim. Sobre visão de futuro e conselhos aí para a nossa mulherada, porque essa live é mais voltada. Estou falando mulherada porque o tema, viu, galera, o momento da live é voltado. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu acho muito importante, inclusive, né? A presença masculina aqui, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui. É importante demais isso. Quero que todas as lives vocês estejam por aqui. Mas vamos voltando aí à questão do conselho, visão do futuro. O que é que você acha? O que você acha não? Qual o conselho mesmo, as dicas que você aí durante sua carreira profissional, as suas experiências que você adquiriu, o que é que você aconselha, Carol, às mulheres hoje? Qual o caminho mais assertivo, vamos dizer, para um crescimento profissional legal, para a gente entrar aí no mercado de trabalho? Não só entrar, né? Mas se manter no mercado de trabalho, devido a todas essas questões, a alta competitividade, enfim, a todas essas questões. O que é que você diria para essas mulheres? Qual o caminho, qual o norte para essa mulherada? Ó, primeiro, se especializar. Acho que quanto mais a gente tem conhecimento, melhor, né? A gente acaba ganhando mais segurança até para enfrentar, né, outras oportunidades maiores. A gente se apoiar, né, importantíssimo, porque muitas mulheres, às vezes, em determinados cenários, né, acabam vendo como concorrência ali, e aí a Sim, gente precisa parar de pensar isso, mas sim como uma aliada para a gente criar forças, incentivar mesmo. sim, E agora sim, eu acho que foi a forma que eu fui educada, mas a educação. Resumindo, tem que estudar. Tem que estudar porque abre portas. O estudo abre portas. entendi. Agora você tem que saber o que você quer. Então, não vai sair estudando aleatório aí, depois não sabe para onde vai. Então, analise bem a área que você quer trabalhar, identifique se você gosta de estudar, isso é importante.
onde você se identifica mais na área de atuação, porque você vai estar trabalhando ali todo dia com aquilo, então você precisa se identificar. Que bom que você saiu logo da engenharia de produção quando Eu percebeu ia que ser não uma era para péssima você, engenheira. porque Não senão ia dar você ia certo. ser infeliz, não ia dar Ia. certo. Não Então, ia dar certo. é se Por identificar com a afinidade área. mesmo. Afinidade É, mesmo. só que quando É. você entra numa área, você vê o leque de oportunidades que a gente consegue se especializar em cada um deles. Então, é você ver desse leque qual é a área que você mais se identifica e seguir. Investir, procurar, conhecer mais, fazer curso, ver oportunidade de emprego. Então, é você estudar o mercado, né? Como um todo. Mas não desistir, não abaixar a cabeça porque tem mais homens. Ah, sempre vai existir, mas gente, precisamos marcar nossa presença ali mesmo, tá? Nem que seja só você. Só, é, tem pessoas, por exemplo, que chega a uma certa idade, Carol, e de fato é muito às vezes confuso. Eu digo, vamos falar agora para não uma pessoa velha assim igual eu, né? Igual a mim. Eu já tô velha, mas assim, as menininhas mais novinhas que estão nesse período aí, tipo, ai meu Deus, o que fazer? De verdade mesmo, assim, o que lhe ajudou? Porque às vezes passa essa confusão na cabeça, né? Tipo assim, é muito importante saber o que você quer para você direcionar esse norte, pegar esse norte, estudar, se especializar e aí iniciar essa carreira profissional. Mas o que ajudou você lá atrás a realmente, tipo assim, eu me identifico, parece boba a pergunta, eu sei, parece boba, mas acontece muito, eu escuto muito, muito, eu trabalho com agora crianças, adolescentes, e eles ficam assim, às vezes até 18, até terminar o ensino médio, eles não sabem o que eles querem. Mas eu não sei, tipo, gente, agora? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de tanta coisa. O que ajudou você, de verdade, assim, a entender e filtrar isso, sabe? Não, porque essa live cai aí na mão de alguém, né, de algum jovem, tomara que caia mesmo, né? Pelo menos é um conteúdo bom do que essas coisas aí da internet, mas, tipo assim, cara, como é que a gente pode ajudar esses meninos a, tipo assim, filtre, como é que eu filtro isso? Ó, eu tive essa dúvida também, né? Uhum. É por isso que eu Porque tô falando. muito novo a gente precisa decidir o que é que vai fazer para o resto da vida. E aí, tudo bem também você começar uma faculdade e não identificar e sair. Agora saia logo. Pelo Porque amor de depois Deus. você fica lá 5 anos. É, Terminou, mas aí não vou fazer isso, é complicado. Porque aí você investiu 5 anos da sua vida. é verdade. Então, se você viu que não dava para você, já sai. Agora também, não é porque ficou difícil que vai desistir, né? Porque à medida que vai mudando de período, vai aumentando a A cobrança também. Mas dificuldade. também não é para desistir assim tão fácil, não. Mas É, eu falo de identificação com a área mesmo. Primeira coisa. Lá no colégio, a gente vai ver áreas básicas, né? Vamos ter conhecimentos básicos. Ali a gente já consegue identificar mais ou menos quais são as áreas que a gente mais se identifica, que a gente mais tem afinidade e gosta de estudar. Viu as áreas que você gosta de estudar? Ver quais são as áreas de atuação que está relacionada. Então, por exemplo, eu gostava muito de matemática. Tá, matemática eu consigo trabalhar com o quê? Né? uhum. Aí fala Boa. ali, engenharia, mas engenharia de quê? Porque existem várias engenharias. Várias. Tem engenharia de produção, tem engenharia civil, tem engenharia elétrica, tem engenharia ambiental. Tem Uhum. inúmeras engenharias. E Verdade. ali você vai vendo o que é que você gosta. Então, vamos lá. Eu gosto de física, eu gosto de química, eu gosto. Aí você já vai filtrando. O que é Uhum. que um engenheiro químico faz? O que é que um engenheiro elétrico faz? O que é que um engenheiro civil faz? Eu me vejo ali, Perfeito. não me vejo, tá? Vou para outra área. O que é que ele faz? Como é a rotina? Porque muitos escolhem assim, dá mais dinheiro, eles se para isso. Aí esse é o erro. Porque Uhum. às vezes dá mais dinheiro,
Mas aí você não gosta daquilo, não estudou direito, não vai te dar o resultado que espera, então esse dinheiro não vai chegar. Você tem que ser bom naquilo que você está estudando para aquele dinheiro chegar. Então já começa daí. Remuneração pesa, pesa, óbvio. Também não vou dizer que não pesa, mas não vai ser um fator determinante para você escolher aquela área. Você precisa se encantar com aquela área, porque vai ser o resto da sua vida trabalhando aqui. Verdade. Eu acho que a pergunta mais, eu acho que a pergunta mais, sei lá, talvez do norte mais assertivo nesse caso seria isso, sabe? Seria, você consegue se enxergar atuando nisso pro resto da sua vida, ou pelo menos uma boa parte da sua vida, porque nada precisa ser estático, definitivo, né, Carol? Quantas pessoas, quantas mulheres, quantos homens, sei lá, se redescobrem ou se veem, sabe? Tipo assim, caramba, atuei 10 anos como nutricionista, mas agora eu me redescobri. Eu acho que eu quero agora fazer isso. Eu acho que tem acontecido isso muito, muito, né? Agora, acontece bastante nesse momento que a gente está vivendo. E tá tudo bem, como você falou, né? Eu acho que se a gente conseguir equilibrar satisfação com a satisfação pessoal, com essas outras coisas, remuneração, é a perfeição, né? É o ponto perfeito, né? Mas se não, eu acho que o que pesa mais é isso. Você consegue se enxergar nisso assim por boa parte da sua vida, né? Por tantas horas diárias ali, naquele ambiente, né? Eu acho que seria uma Porque boa. a gente vai ter mais tempo no trabalho do que em casa. Exato. Então a gente vai estar em contato constante, né, com aquela atuação. Então a gente precisa escolher alguma coisa que a gente gosta, que a gente sinta prazer em trabalhar. Então é nessa pegada, eu acho que os jovens de hoje têm que escolher. Tem que escolher. E não é porque você gosta que vai ser fácil a graduação toda, não. Vão ter períodos que vão ser mais puxados. E aí não é para desistir também, não. Porque se for desistir na primeira dificuldade, filha, a vida é tão difícil para você estar desistindo, fazer uma matéria difícil, né? Então, é verdade. E tudo tem dificuldade, né? Tem um propósito, né? É verdade. E eu queria deixar aqui, Carol, para encerrar a minha fala aqui, dizer eu vi que tem alguns homens, e eu já falei, né, agora há pouco, que é muito importante a presença de vocês, principalmente numa live que é direcionada mais para um tema para as mulheres, eu acho super importante, porque vocês, homens, também têm o seu papel. Seja como pai, seja como companheiro, como namorado, como marido, como amigo, sei lá. Independente da sua colocação, do status, vamos dizer aí, vocês, homens, também têm um papel aí com a mulherada, sabe? Com as mulheres. Então, que você seja aquela pessoa que incentiva, né? Aquela pessoa que não só incentiva, mas que partilha. Seja parceiro de verdade, sabe? Porque as mulheres, muitas vezes, quando são mães, têm jornadas triplas, e não é fácil, né? E às vezes elas lutam, as mães solos, então, né? Tem todo esse contexto. Então, que vocês sejam o cara... A rede de apoio, né? A rede de apoio, exatamente, que apoia, e não só o nome não, sabe? Ali partilhando mesmo dia a dia, justamente para que essa mulher, para que essas mulheres, elas tenham um fôlego, né? Um pouquinho mais aí de tempo até para poder se especializar, para poder estudar mais, para poder ter mais oportunidades com isso de engraçar na área que quer ou em alguma outra coisa, fazer alguma coisa diferente. Eu acho que isso é muito importante. Eu falo para os homens, mas essa rede, né, toda, ela se amplia para a família. Mas, enfim, eu vi os homens aqui e acho que seja importante a gente reforçar essa fala, sabe? Vocês são importantes também, tá? Muito importantes. Então, sejam esses parceiros de vida mesmo para essas mulheres. Deixa eu ver. Cadê? Tem alguma pergunta? Não tem. Carol, você quer finalizar com alguma coisa, alguma fala,
Enfim, fique à vontade para a gente poder finalizar a live. Passou 1 hora, tá vendo? Passa Eu rápido. queria agradecer pelo convite, pelo espaço, foi muito bom. Realmente, a gente já se deu bem de cara, né? Desde da mensagem, Foi verdade. tinha certeza que aqui não ia ser diferente. E se deixar, a gente ia sair falando, acho que a tarde todinha. É verdade. Parabéns pela pauta, por trazer também mulheres muito fortes que trabalham aí, atuam no mercado de trabalho. Eu acho que está agregando, né? O pessoal que está assistindo aí depois clica aí no perfil para poder ver as outras lives que vale super a pena, né? Você conseguiu trazer uma diversidade de áreas, É, consegue atender a muitos públicos, né? Então isso é muito bom. Parabéns, desejo muito sucesso, ainda mais, né? Para o seu projeto. E aí que seja o início de muitos, né? Assim, nosso contato. com certeza. E assim, ó, ninguém faz nada sozinho, tá? Eu quero agradecer que o Amplifique, ele não tem um nicho específico. Desde o início que a gente começou esse projeto, a gente não tem um nicho específico. A gente tenta, né, sempre trazer pautas diversas, mas que sejam conteúdos de qualidade, que tragam aí profissionais, pessoas, histórias também incríveis e que, de certa forma, contribua, né, Carol, positivamente na vida das pessoas que assistem. Então, assim, eu quero agradecer demais, assim, a todo mundo. A gente passou um ano parado, sem estágio, estava reformulando esse formato aqui, pensando em como seria o nosso retorno. Então, assim, agradecer a Jade, ao Lobo, ao Márcio, que é meu irmão, meu parceiro, a gente iniciou juntos, eu e Márcio, lá atrás, e depois aí a gente teve o prazer de conhecer Jade Lobo. Enfim, agora, no novo formato, na base 21, agradecer ao Yuri, enfim, ao Jimmy, a galera do estúdio. Então, assim, ninguém faz nada só. Então, assim, obrigado, parceiros, vocês são incríveis. E se não fosse todo mundo junto, a gente não conseguia estar aqui, né? Tocando esse projeto. A nossa vontade é que essas lives, os nossos conteúdos de forma talvez, sabe, trabalho de formiguinha, mas que toque aí corações, vidas, é o que a gente do Amplifique deseja, tá? Para todo mundo. E obrigado, Carol. A gente vai se ver muito ainda. Se prepare, porque você ainda vai receber algumas mensagens no WhatsApp. E aí, vamos conversar. E é isso, Tá obrigado certo, mesmo, cara. Obrigado mesmo, agradecer ao obrigado. Rafael também, né? Pela ponte que Sim, ele eu fez. agradeço ele direto. Obrigado, Muito amigo, gente sem boa. você. É muito gente Muito boa. gente Ave boa. Maria. O Vital, assim, tem sido muito importante para a gente também no podcast. Cara, ele tem me ajudado muito nas lives. Eu geralmente venho um tema na cabeça, discuto com a galera, o que é que vocês acham da temática, e aí ele vem sempre com pessoas, e aí a gente conhece tanta gente boa, graças a Deus, a E ele e a todo ele mundo. é uma pessoa muito positiva, né? Então, Muito. sempre tá querendo ajudar as pessoas, É, assim. É uma pessoa, assim, muito difícil de encontrar, assim. muito. Ele Muito é incrível. iluminada. Sorte foi da minha amiga que casou com ele, viu? Coisa boa, coisa Foi, minha boa. amiga casou com ele. Enfim, é isso, é um cara incrível mesmo, e é isso. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui na live. E só querendo, rapidinho, gente, essa live vai ficar aqui no Instagram, vai ficar salva aqui, tá? Eu vou deixar a Carol também, vou colocar você, Carol, como um colaborador, se você quiser, porque fica no teu perfil, se você topar. Vai ficar no nosso também e depois ela vai para o YouTube, para o nosso canal do YouTube. Aí vai estar lá também. Quando estiver no YouTube, eu mando para você o link, para você mandar para a galera depois assistir, porque às vezes as pessoas não têm tempo de estar aqui agora, mas quer ver depois. Então, a gente vai deixar disponível e aí no YouTube é melhor, né? Até para você ver, às vezes na TV, enfim, fica mais gostoso de assistir no YouTube. E pedir, galera, que vocês que estão aqui, que ainda não seguem a gente, no YouTube, lá no nosso perfil, logo na bio lá, tem um link, tem uma moral para nós lá, sigam a gente também, porque se vocês forem para o YouTube entende que o conteúdo é legal, né? E aí ajuda também a gente a chegar em mais pessoas, tá? Então é isso, obrigado por tudo, galera. Tenham todos aí um excelente final de semana. E vamos pro arraiar, né, Carol? Você tem um, eu tenho um, já já. Eu ainda vou fazer um bolo. Ei,
Vou fazer um bolo de macaxeira. Obrigado, Carol. Outra Carol aqui, ó. Siga mesmo, vocês vão gostar. Se vocês não gostarem, depois vocês deixam de seguir. É tranquilo. Mas tem muita coisa legal aqui no conteúdo, de conteúdo no Instagram, no YouTube, tá bom? E é isso. Carol, valeu. Obrigado, cara. Valeu. Bom trabalho pra você. E é isso. A gente se vê em breve, tá? Tá, João. Tchau, galera. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.